Olá, boa tarde. O meu nome é Rita Moreira da Cruz, represento a DCH em Portugal e é com enorme prazer que apresento o nosso primeiro webinar deste ano, com presença de convidados de Portugal, Brasil e Angola, de empresas de referência e em áreas de negócio distintas, digamos. O evento de hoje é sobre tendências e desafios na gestão de pessoas e conforme Paulo Galo, um dos participantes, um dos nossos primeiros convidados nos eventos em Portugal, referiu no último post que ninguém sabe o que está para vir, mas sabemos que não vai ser um novo normal, mas sim um novo contexto. Daí a necessidade de repensar os modelos de gestão, de liderança, mindset, diria eu. Como já é habitual, nos nossos encontros vamos ter dois momentos distintos, uma apresentação técnica seguida de uma mesa redonda. Neste primeiro momento, peço para se juntar a nós Generosa Nascimento. Generosa está aí, pode entrar, por favor. Muito Olá, bem, boa muito tarde. obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A Generosa é diretora do Executive Master em Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança e também professora no ISCET, Instituto Superior de Ciências de Trabalho e da Empresa. A Generosa possui uma longa experiência na área de gestão estratégica de pessoas e vai estar connosco hoje para nos apresentar a sua perspectiva sobre as tendências e os desafios na gestão de pessoas. Convido os participantes a animar este momento com perguntas e comentários, ao qual eu estarei atenta para partilhá-los também com os nossos convidados. Portanto, Generosa, quando quiser, por favor. Obrigada, Rita. Quero começar por agradecer o convite para participar neste evento e cumprimentar os organizadores, os colegas e amigos que farão parte da mesa redonda e todos os que assistem a esta conferência. Foi-me pedida uma intervenção de 15 minutos que eu vou tentar respeitar e vou dividi-la em 3 pontos de reflexão. A primeira, a questão da gestão estratégica de pessoas. A segunda, os desafios e os efeitos da Covid-19 e, finalmente, as tendências e desafios, o futuro da gestão de pessoas. Esta questão da gestão estratégica de pessoas diferencia-se da gestão de recursos humanos nos anos 80, mais ou menos. Ela acentua a influência das práticas da gestão de pessoas nos resultados organizacionais e nos resultados individuais. Releva o bem-estar e o desempenho dos colaboradores e é necessária aqui a integração das práticas com a gestão estratégica das empresas no curto, no médio e no longo prazo. Isto é, ela sai de uma visão mecanicista, onde o homem, enquanto peça da máquina, descartável e sem valor, e passa para os modelos de gestão estratégica, em que a pessoa, enquanto determinante dos resultados organizacionais. É um modelo que integra, portanto, os pressupostos teóricos da teoria do capital humano, da teoria da troca social e, em especial, da visão baseada nos recursos. O modelo tem implícito que o modo como se gerem as pessoas influencia os resultados organizacionais. É neste contexto que o diretor de pessoas assume o papel de parceiro estratégico do negócio, visando então a obtenção de vantagens competitivas. É um agente da mudança, é um coach dos gestores de linha para a implementação das práticas articuladas com as outras variáveis organizacionais, como a estratégia, a liderança, a cultura e outras capacidades organizacionais. Ora, se nós virmos, os últimos anos foram então influenciados por uma série de fatores. A globalização, estamos a falar da acelerada evolução tecnológica, estamos a falar de alterações demográficas, desde a diversidade geracional, passando pelo envelhecimento e outras, alterações ambientais, de propósitos de não discriminação, da difusão e da apetência do conhecimento e, inclusive, nos últimos dias com a Covid. Significa que todos os setores de atividade se tornaram competitivos e sujeitos a altos desafios. Estamos a dizer que temos que acrescentar valor para o cliente, nós temos que acrescentar valor ao colaborador, nós temos que fazer mais com menos, nós temos que ter novas estratégias de colaboração, nós temos que inovar, nós temos que ser flexíveis. Enfim, diz-se muito que estamos numa era da indústria 4.0. Mas já não é verdade. Nós já estamos numa sociedade 5.0, a chamada Super Smart Society.
Isto é, as pessoas constituem aqui a vantagem competitiva que vai fazer a diferenciação e potenciar o sucesso das organizações. Até se fala que estamos num mundo VUCA, não é? Um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo, um mundo ambíguo. Mas mais do que isto, nós percebemos que as organizações foram sujeitas a tantos desafios e levaram então, estes desafios levaram as empresas, através dos seus diretores de pessoas, a reinventarem-se e a responder a inúmeras questões. Estamos a falar como, por exemplo, como atrair e comprometer e reter o talento, como redefinir os postos de trabalho centrados em competências, como gerir a diversidade e a qualidade do emprego, como fomentar a criatividade, a flexibilidade e implementar estratégias de resolução de problemas complexos, como promover a inclusão, a igualdade e a discriminação a todos os níveis, como rentabilizar as organizações, que estratégias implementar, enfim. Foram inúmeras questões que nos últimos anos a gestão de pessoas, que eu designo de 5.0, veio dando resposta. Mas de repente chegou o atual surto pandémico. E este surto abalou o mundo, abalou a gestão de pessoas. Os diretores de pessoas viram-se confrontados com um tsunami. Nenhum cenário previa uma magnitude destas. E se nós virmos, há muito tempo que falávamos das mudanças. Apesar de expectáveis, elas foram de tal ordem imprevisíveis na sua emergência, que por um lado parece que se tornou numa ameaça, mas também trouxe desafios. Nós percebemos, e as teorias assim o relevam, que quando se lida com o inesperado, um sistema, isto é, as pessoas, as equipas, as organizações, as comunidades, desenvolvem respostas novas perante a emergência de novas situações. Por vezes surgem soluções que nunca foram testadas ou apreendidas previamente. Se por um lado, então, isto traz barreiras, por outro lado, este esforço leva a oportunidades de aprendizagem profunda, questionando quer a estratégia, quer os objetivos, quer o processo, quer as organizações. Quase que é prazo aqui dizer que já não estamos num mundo VUCA. Como já se diz, estamos num mundo bunny, não é? Bunny de brittle, isto significa frágil, um mundo ansioso, um mundo não linear e um mundo às vezes não entendido, incompreensível. Enfim, neste mundo bunny que nós estamos, fizeram-se aprendizagens em ação. E estas aprendizagens em ação, quase de action research, levaram-nos a que nós sentíssemos uma imposição da distância como um modelo de funcionamento. Tivemos que nos adaptar. Tivemos que dar respostas de flexibilidade e de capacidade de adaptação. Tivemos que dotar as nossas organizações de gestão para responder às condições físicas e emocionais como condição de evitar o burnout nos nossos colaboradores. Surgiram novas dinâmicas na gestão de pessoas. Houve um reforço da compliance. Houve N desafios. Significa que a pandemia, sem dúvida, trouxe mudanças, algumas já às vezes tentadas, mas outras foram aprendizagens novas. E agora, neste contexto, cabe-nos dizer, e agora? O futuro? Que impactos e que aprendizagens? Eu vou listar aqui algumas delas, entre muitas daquelas que poderia aqui dizer, mas nós temos que perceber, temos que deixar de passar, temos que passar de uma gestão do just in time, isto é, da resposta a tempo, para um just in case, isto é, na eventualidade de. Nós temos que valorizar já não só as digital skills, já não só as soft skills, mas nós temos que valorizar as power skills. Isto é, as digital, as thinking e as soft skills. Nós temos que perceber que temos que continuar a desenvolver competências.
Mas esta aprendizagem ao longo da vida tem que ter naturalmente novos modelos de aprendizagem e desenvolvimento. Nós vamos ter que trabalhar uma força de trabalho mista, pessoas e robôs a trabalharem em conjunto e trabalhadores sempre conectados em múltiplos contextos e em modelos de anytime, anywhere. Nós vamos ter que expandir a inteligência artificial aos nossos processos de RH. Mas esta inteligência artificial tem que ser feita de uma forma ética e responsável. Nós temos que promover culturas de fiabilidade, culturas de segurança e culturas de alto desempenho. Vamos ter que dar primazia a um fator que se chama experiência e felicidade do colaborador. Nós caminhamos aqui para um ambiente sustentável, em que este colaborador vai ter que encontrar a qualidade de vida e de bem-estar. Vamos ter que encontrar aqui a diversidade, a inclusão e redes colaborativas. Nós vamos ter que dar um sentido de propósito agregado ao colaborador e à empresa. E nós vamos ter que aprender e compreender a trabalhar com o trabalhador proteano digital. Nós vamos ter que perceber que ele é altamente qualificado, tem elevados power skills, tem uma apetência pela mobilidade geográfica e organizacional e que apenas se mobiliza por valores de realização e de compromisso social. Nós vamos caminhar para aquilo que se chama a ecologização e a virtualização das nossas economias. Vão surgir então uma série de novas profissões. Vão acabar muitas, mas vão aparecer muitas. Vamos encontrar aqui os especialistas da economia digital, os big data, os cloud computing, os criadores de inteligência artificial e outras tecnologias que ainda nem sonhamos. Vão aparecer aqui os empregos da STEM, isto é, da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática. Logicamente, os que estão perpetuar-se-ão, mas aparecerão novos. Vão aparecer aqui os green jobs, os empregos que têm aqui a ver com a ecoindústria e tudo o que tem a ver com as causas ambientais, nesta transição para esta economia verde. Vão aparecer imensos serviços. E isto vai trazer uma diversidade enorme de novas profissões. Mas nós também já percebemos que com a Covid vamos querer um turismo mais profissionalizado. E por isso vamos encontrar profissionais nesta área muito mais especializados e com padrões de desempenho também muito mais elevados face às exigências. E vão aparecer os white jobs, os trabalhos brancos, que têm a ver com todas as novas profissões ou de maior proficiência na área da saúde e na área da ação social. Isto significa, como dizia e escreve Schwab, este mundo altera a forma como vivemos, como nos relacionamos e como trabalhamos. Mas atenção, nós precisamos de um mundo que permaneça humano. Uma sociedade que não deverá ver nunca as tecnologias como um fim, mas como um meio para uma vida melhor. É mesmo necessário um modelo de gestão estratégica de pessoas. Estamos num futuro em que este modelo de gestão estratégica de pessoas vai ter que obedecer a alguns requisitos. Um primeiro requisito é este: o epicentro do modelo é a dimensão humana. São as pessoas e as suas experiências. E este epicentro vai então ser o nosso foco. Nós temos que nos centrar nas pessoas. E ele vai responder, tem 3 vetores estruturantes no meu entender. As organizações vão ter que definir com clareza a sua estratégia, vão ter que ter uma estrutura, isto é, um design organizacional que garanta as verdadeiras condições, quer de produção, quer de serviço, numa lógica de eficácia, e
vão ter que ter os seus processos muito bem definidos, a sua cadeia de valor. Mas emergem destes três vetores, três grandes determinantes. A primeira crítica chama-se liderança. A segunda crítica chama-se cultura. E a terceira determinante chama-se comunicação. Isto vai levar, então, que em termos da gestão de pessoas, nós entendamos aqui três domínios-chave, que eu vou dar três jargões, três nomes, em que vai ser: o primeiro, nós temos que saber fazer muito bem o resourcing. O que é isto do resourcing? Nós vamos ter que saber atrair, mobilizar talento. Vamos ter que dinamizar o employer branding dentro dos canons que um modelo destes pretende. O segundo domínio-chave vou-lhe chamar engaging. Este engaging, o que é que contempla? Fomentar a implicação organizacional, o compromisso do colaborador e garantir o contrato psicológico, isto é, um modelo de alto desempenho. Terminando, nós devemos ter a terceira, o domínio-chave, que é o desenvolvimento e aprendizagem, o empowerment das pessoas e aqui a diversidade cognitiva. Termino, depois de explicar isto, com uma frase também do Schwab, que diz: as organizações bem-sucedidas passarão cada vez mais de estruturas hierárquicas para modelos mais colaborativos e em rede, ancoradas em estruturas flexíveis e suportadas por uma nova geração de líderes. Líderes que tenham capacidade de aprender continuamente, de se adaptarem e de desafiarem os seus próprios modelos conceituais e operacionais de sucesso. Na gestão de pessoas, nós precisamos muito de líderes. Muito obrigada. Sem dúvida, generosa. Muito, muito obrigada. Foi uma excelente reflexão mesmo e com certeza vai dar aso também ao nosso segundo mote, que vou passar a apresentar. Generosa, muito, muito obrigada pela sua participação. Convido depois, entretanto, também a fazer e a questionar os nossos oradores. Muito bem. Apresentar então, passo para a segunda, passamos para o nosso segundo momento. Pedro Ramos, Luís Monteiro, Irene Graça, Fernando Luciano, muito obrigada. Juntem-se, por favor. Muito obrigada pela vossa presença. Sabemos que as agendas são sempre muito justas, portanto, muito, muito obrigada pela vossa disponibilidade em partilharem as vossas experiências. Quem é que temos hoje então aqui, detalhando? Temos o Luís Monteiro, Head of Corporate HR and Sustainability da Mota-Engil. Temos Irene Graça, Human Resources Director do Banco BAE em Angola. Temos o Fernando Luciano, Talent Director da Telefónica no Brasil, e Pedro Ramos, Human Resources Director da TAP Air Portugal e presidente da DCH Portugal, e que eu vou dar já a palavra. Pedro, força! Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado, Rita, por teres passado aqui a palavra. Antes de mais, dizer que é de facto com imenso gosto que estou aqui nessa dupla missão, aliás, tripla se quiseres, como diretor de recursos humanos e, portanto, gestor de pessoas, com estas imensas responsabilidades que a professora Generosa acabou de nos passar, desta forma tão calma, bonita e serena, como se este mundo fosse assim tão sereno, o que é absolutamente fantástico e, portanto, já estou aqui a lançar algumas achas para a fogueira da nossa discussão. E depois, no segundo momento, o facto de ser presidente da DCH Portugal, enfim, que me enche de orgulho e honra, não só por estarmos e promovermos estes eventos, mas por poder fazer convergir tanta gente, excelentes profissionais, que vêm partilhar a sua experiência connosco em diferentes momentos e, portanto, é uma honra, de facto, estar aqui neste ecrã tão bonito, com pessoas extraordinárias, como é o caso da Irene Graça, que está em Luanda. Bem-vinda, Irene, com a tua experiência de diretor de recursos humanos da banca comercial, no setor, enfim, que sofre também os constrangimentos que estamos a viver neste momento.
com o Fernando Luciano, que está do outro lado, não do rio, mas do oceano, em São Paulo, que é o diretor de talentos da Telefónica Brasil, e aqui também com mais um amigo, Luís Monteiro, que é o diretor de recursos humanos e de sustentabilidade da Mota-Engil, que é uma empresa, como nós sabemos, multinacional e que está presente também em várias geografias. E esta apresentação para dizer, de facto, que honra que é poder juntar este mundo lusófono, e eu sou, como sabem, um sonhador da gestão de pessoas lusófona, porque temos muitíssimo a aprender uns com os outros e a partilhar. E, de facto, este exercício que vamos fazer. E depois de assistirmos a esta apresentação absolutamente extraordinária da professora Generosa Nascimento, professora e nossa querida amiga também, que falou de coisas incríveis, meninos, temos aqui um desafio incrível, não é? Que é debater, discutir, incluir aqui a nossa experiência nisto, mas ela falou, lançou aqui achas incríveis para a nossa discussão, como falou em Power Skills, que é uma coisa que eu acho absolutamente extraordinário, falou nesta mudança do Just in Time para um Just in Case, que eu acho maravilhoso, novos modelos de aprendizagem que estão em cima da mesa, a utilização da inteligência artificial, enfim, e a questão da experiência e da felicidade colaborativa, e falou de uma coisa de que eu sou profundamente encantado, se quiserem, da diversidade e da importância da diversidade cognitiva nas nossas organizações. Bom, mas, enfim, não é para me ouvirem, eu quero mesmo é provocar-vos, caros amigos, nesta tarde fantástica, e depois de ouvirmos a professora Generosa que fez este enquadramento incrível deste nosso novo mundo Bunny, não é? Já não VUCA, mas atual Bunny, neste novo, enfim, quase futuro normal, porque há sempre novos normais todos os dias hoje a acontecer, e de facto eu gostava de saber, é evidente que o tema desta nossa conversa é sobre os novos modelos da gestão de pessoas no pós-pandemia, mas o que é facto é que nós ainda estamos durante a pandemia, não é? No Brasil, em Angola, em Portugal, enfim, em Espanha, no mundo, ainda estamos de facto aqui numa enorme pandemia e em alguns países com tudo fechado, como é o caso aqui em Portugal e no Brasil algumas áreas. E, de facto, aquilo que eu gostava de vos perguntar para já, e se calhar vamos começar pelas senhoras, claro. Irene, começas tu. Afinal, o que é que, no fundo, quais foram as vossas maiores aprendizagens neste processo todo, e já estamos nisto há um ano, ok? Já estamos há um ano com pandemia, não é? Se calhar um bocadinho mais aqui na Europa, um bocadinho menos tempo no Brasil, mas neste ano, quais foram as vossas maiores aprendizagens, as nossas maiores aprendizagens, ou aprendizados, isto para o Fernando, como se diz aí no Brasil, quais foram os maiores aprendizados, no fundo, ao nível da gestão de pessoas durante esta pandemia? O que é que vocês, para vocês próprios, aprenderam verdadeiramente, para as vossas empresas, para as vossas equipas? Irene, partilha lá quais foram as tuas maiores aprendizagens, ou quais são as que estão a ser as maiores aprendizagens? Bem, boa tarde a todos, obrigado mais uma vez a DCH pelo convite, Pedro, a ti particularmente, os meus colegas do painel, e de facto depois da primeira intervenção acabamos por nos inspirar um pouco nas palavras da professora, que faz todo sentido. A nível de aprendizado, eu acho que é um aprendizado contínuo, mas o maior aprendizado foi exatamente, eu acho que um banho de humildade, e o banho de humildade numa organização e em gestão de pessoas tem a ver de como é que nós conseguimos sair daquilo que era o ser o CEO, o líder, e quase que rolarmos as mangas para podermos desenhar um plano de continuidade, olhar para as nossas pessoas, perceber exatamente se íamos para a esquerda ou para a direita. Portanto, a primeira aprendizagem foi exatamente como é que nós saímos dos nossos títulos e das nossas funções para abraçarmos para um desafio que ninguém sabia, não havia precedentes, não havia fórmulas únicas e provavelmente não tínhamos aquilo que era a fórmula geral para isso. Este foi o primeiro. O segundo, acho que foi o despertar em nós da necessidade do foco no ser. Nós somos gestores de capital humano, mas fomos sempre forçados a olhar para a estratégia, perceber o negócio, dar resultados. E acho que percebemos exatamente que precisamos de gerir as emoções das pessoas enquanto as estamos a gerir. Nesta altura foi evidente que todos nós importávamos, e eu falava com um líder que eu admiro muito, no sentido de questionar exatamente o que tem sido em Angola e essa gestão a nível de topo,
e ele dizia, a primeira coisa é que todos importam. Todos importam. Nós precisamos de todos, nós temos que focar, nós temos que cuidar e mais do que isso, nós temos que aprender a cuidar. Porque nós não fomos chamados para, de facto, estar ali perto e cuidar. E este foi o maior aprendizado e continuamos, porque naquela altura nós achamos que aquilo ia durar 12 meses, 8 meses. Hoje nós percebemos que há novos modelos de cuidar e aí depois vêm os outros aprendizados. Como é que vamos comunicar? Como é que vamos gerir virtualmente? Como é que vamos estar presentes distantes? O que é que fazemos para nos tornar presentes e engajar, como a professora dizia? Então isto tudo começa a criar em nós aquele espírito de inovação e de facto de fazer mais com menos. Eu acho que esta é a primeira lição. Muito interessante. Obrigado, Irene. Esse contributo incrível. Isto tem um bocadinho a ver com aquilo que a Generosa disse, que é o tal futuro. Temos que nos preparar para o humano que permaneça humano. O que é que isto seja? É fantástico ouvir isto e, sobretudo, trabalhar nesta perspectiva quando estamos a viver ainda no meio desta pandemia. Luís, e nós, aqui em Portugal? Tu, por acaso, estás um bocadinho num Portugal mais a norte do que eu, não é? Eu estou em Lisboa, tu estás em Braga. O que quer dizer que estamos aqui enfim, o hemisfério completo no nosso debate, na nossa mesa redonda incrível. Luís, mas tu lideras recursos humanos numa empresa multinacional e, sobretudo, num grupo, numa atividade que sofreu imenso, enfim, não tanto como a companhia aérea onde eu trabalho, não é? Ou as companhias aéreas no setor onde eu trabalho, mas num grupo, porque a construção civil, obviamente, sofreu imenso e está a sofrer imenso com esta pandemia. Quais foram as tuas maiores aprendizagens? As tuas pessoais, já falámos, mas também organizacionais, de empresa, equipas, gestão de equipas. Conta-nos lá, partilha lá. Então, Pedro, em primeiro lugar, muito obrigado aqui pelo convite também, que me endereçaste, em nome também da DCH. Um cumprimento muito especial à professora Generosa, que é professora de título e minha professora especial, porque foi minha professora quando da minha formação no ISCTE, portanto, e alguém por quem tenho uma admiração e um carinho muito especial. É um gosto estar aqui com os meus colegas, com a Irene e com o Fernando. Falando aqui da minha experiência na Motengil, é verdade, hoje estou em Braga, há 2 dias atrás estava em Lisboa e tenho basicamente estado sempre em constante acompanhamento aqui das operações do grupo a nível mundial e, portanto, a partilha que faço das aprendizagens é um olhar, digamos, muito internacional, porque, de facto, eu diria que uma das grandes aprendizagens, eu diria que foi descobrirmos novamente o caminho marítimo para a Índia. Ou seja, tudo teve que ser redescoberto. Redescoberto, reinventado. Um aspecto que eu acho que é muito importante, roubando aqui um bocadinho o slogan da Adidas, é a ideia de que o impossible is nothing, e portanto isso foi algo que senti muito. E de facto é impressionante a quantidade de coisas que foram possíveis acontecer e a forma como nós conseguimos ultrapassá-las sem verdadeiramente termos a certeza de que o iríamos conseguir. E, portanto, eu diria que muito daquilo que aconteceu ao longo deste ano, da minha vivência do Covid, se me perguntassem há 2 anos atrás se seria possível com este ritmo e com esta velocidade, eu diria que seguramente seria um projeto a 5 ou 10 anos e aconteceu durante um ano. O outro aspecto que tem muito a ver, lá está, precisamente com a tal vivência internacional, é a ideia da antecipação. Eu acho que a antecipação, mais do que nunca, nós temos isto, nós portugueses e comunidade luso, temos muito, digamos, a capacidade do improviso e acho que o Covid veio mostrar que se pudermos aliar esse ingrediente espetacular, que é a nossa capacidade de improviso e que é fundamental para a gestão case, just by case, como dizia a professora Generosa, e aliá-la, digamos, à capacidade de antecipação, nós temos basicamente o mundo nas mãos, se quisermos pôr desta forma. E eu dava um exemplo muito concreto. Eu vivi, coincidentemente, eu tenho família chinesa em Macau e eu vivi o arranque do Covid a partir do grupo do WhatsApp em janeiro. Nem imaginávamos sequer possível que chegasse à Europa. Quando, curiosamente, em fevereiro estive no Brasil, em fevereiro do ano passado, aí na altura o grande problema eram as cheias. Isto apenas para ironizar com a situação que se vivia. E logo muito pouco a seguir, o problema começa-se a alastrar para a Itália, começamos a senti-lo em Portugal
e começamos a ter, digamos, o primeiro ataque frontal, digamos, relativamente àquilo que estava a passar em Espanha, Itália, Portugal, e curiosamente, nessa altura, começámos a preparar o nosso plano de contingência para o mundo. Quando falávamos com países da América Latina e de África, verdadeiramente, o sentimento relativamente ao Covid era aquilo que eu tinha tido em janeiro, quando ouvi falar, a minha família falar de Covid em Macau. E, portanto, lá está. O que isso nos permitiu foi gerir com antecipação o que nós sabíamos que ia acabar mais tarde ou mais cedo por acontecer nos países africanos e nos países da América Latina e preparar a organização, digamos, para esse futuro que aí vinha. E, portanto, daí uma aprendizagem muito importante, a questão da antecipação. Outras duas, só mesmo para terminar, comunicação constante e a importância digamos, não nos coibirmos de comunicar, mesmo que não tivéssemos muita coisa para dizer às pessoas, porque isso conforta, digamos, as pessoas que estão na linha da frente. E, por último, o tomar decisões rápidas, porque, de facto, estávamos num cenário onde a cada momento a situação alterava e, portanto, a importância de tomarmos essas decisões em tempo útil. Obrigado, Luís, por este primeiro contributo e, aliás, o que acabaste de dizer está em linha com aquilo que a professora Generosa disse que também era uma tendência do futuro, porque esse tema da comunicação, juntamente com a liderança e com a cultura, eu anotei aqui porque não me vou esquecer mais, são os 3 fatores críticos de sucesso associados à gestão de pessoas. Portanto, essa aprendizagem, a ti e a nós, vai-nos dar muito jeito para o futuro, mas já vamos falar no que vai ficar disto para o futuro. Olá, Fernando, aqui em direto de São Paulo, do outro lado do Atlântico, que bom ter-te connosco. Conta lá, e tu, aí desse lado, que aprendizagens ou que aprendizado, como se diz por aí, que aprendizado é que ficou aqui com estes meses de Covid numa empresa que é uma empresa de grande dimensão e que está presente em todas as geografias no Brasil, portanto, tem uma dispersão geográfica muito grande. O que é que ficou em termos de grandes aprendizagens para ti, para a tua equipa, para a tua empresa e que possas partilhar connosco? Olá, Pedro. Boa tarde para você, Irene, Luiz, DCH. Muito obrigado pelo convite. A Vivo faz parte do Grupo Telefônica, são 16 operações na América Latina e Europa. Aqui no Brasil, a Vivo é a líder, né, do setor de telecom, embora nós estejamos aí no movimento de telco para tech nos últimos 3 anos. São 33 mil colaboradores, Pedro, no Brasil inteiro, como você disse. É muita gente. É muita gente. E a gente trabalha aqui com públicos de colaboradores que também são diferentes. A gente tem um público administrativo que trabalha no prédio, mas além disso a gente tem um público de call center, um público de campo e um público de lojas. Então foi muito importante a gente entender aí quais eram as necessidades desses 4 tipos de públicos para a gente trabalhar. E os grandes aprendizados que a gente teve e continua tendo, claro, eu citaria 3. O primeiro deles é ter um propósito que a gente possa viver. A gente relançou o nosso propósito em dezembro de 2019, portanto, alguns meses antes da pandemia. O nosso propósito é digitalizar para aproximar. E esse propósito ficou tão vívido durante a pandemia, porque o que a gente mais fez como uma empresa de telecomunicações foi digitalizar, através da nossa infraestrutura, a comunicação, processos de empresas, etc. E a gente conseguiu, dessa forma, aproximar pessoas de pessoas, a gente conseguiu aproximar pessoas de negócios, a gente conseguiu aproximar pessoas de entretenimento. E foi impressionante o quanto os nossos colaboradores, a sociedade, o mercado percebeu o valor desse propósito da Vivo, de digitalizar para aproximar. Então, a importância de realmente ter e viver um propósito. Segundo grande aprendizado, eu diria que é a empresa estará à frente do seu tempo. Eu acredito que, através da nossa cultura, a gente já vinha, desde antes da pandemia, oferecendo formas de trabalho que eram consideradas à frente do tempo que a gente estava vivendo. Então, a gente já tinha, por exemplo, Pedro, o trabalho remoto de 2 vezes por semana e, consequentemente, com esse trabalho remoto de 2 vezes na semana, que a gente chama de mobility, a gente já tinha toda a infraestrutura de maquinário, de sistemas, tudo isso pronto. Então, eu diria que foi menos dolorido ou menos complexo para nós quando a gente precisou virar para os 5 dias na semana. E o terceiro grande aprendizado, eu diria que foi conseguir oferecer ou passar para os nossos colaboradores um grande senso de segurança psicológica.
A gente entrou para o movimento Não Demita, que foi um movimento muito forte de um número de empresas aqui do Brasil, onde a gente se comprometeu a realmente não demitir colaboradores durante a pandemia. Além disso, nós utilizamos a nossa Fundação Telefônica Vivo aqui no Brasil para apoiar com muitos milhões, dezenas de milhões de reais na compra de respiradores, na compra de insumos hospitalares, de novo, mostrando para os nossos colaboradores, mostrando para a sociedade, mostrando para o mercado que, além de trazer resultados financeiros, a gente também queria impactar positivamente o Brasil. Então, eu diria que foram, eu acredito que esses 3 grandes aprendizados, o propósito, o fato de estar à frente em algumas situações e da segurança psicológica, porque a gente conseguiu aplicar aqui uma pesquisa de INPS, Employee Net Promoter Score, e durante a pandemia, e nós atingimos uma pontuação altíssima, a mais alta desde sempre. Então, a gente percebe que o engajamento, a motivação dos colaboradores e a confiança dos colaboradores na forma como a gente vem lidando com esse contexto, com a pandemia, estão sendo muito percebidos e valorizados. Isso é motivo de muita alegria para a gente. Muito bem, obrigado, Fernando. Isso é muito interessante o que disseste, não só no tema do propósito, que é de facto um dos temas core neste momento da nossa vida enquanto gestores de pessoas e que vai ficar para o futuro. A Generosa também falou no sentido de propósito como algo que vai perdurar neste futuro, mas gostei sobretudo da palavra que tu utilizaste de aproximar. Esse tema da aproximação, como foi tão importante e tão relevante neste contexto e que tem muito a ver também com os temas que a Irene falou, nomeadamente da liderança cuidadora. No fundo, a liderança cuidadora é aquela que cuida, mas que tem a preocupação de, com o propósito, aproximar de facto as suas pessoas. Que conversa incrível que estamos a ter. Entretanto, o sol chegou aqui ao aeroporto de Lisboa e eu já estou aqui mais brilhante ainda do que costumo ser. É só para avisar que isto é mesmo sol que está a chegar aqui ao aeroporto de Lisboa, onde estou. E eu gostava agora de vos ouvir um pouco sobre um outro tema. Enfim, já falámos nas nossas maiores aprendizagens, aquilo que ficou, no fundo, para a nossa vida. Mas, meus amigos, para o bem ou para o mal, há coisas que nunca mais vão ser iguais. Ou seja, o que é que definitivamente, na vossa vida enquanto gestores de pessoas, nos processos, na vossa abordagem, na relação com as pessoas e os negócios, o que é que vai mudar definitivamente para o futuro? Ou que já mudou e que nunca mais vai ser como no passado? Vamos lá assumir isto. O que é que na nossa vida, como gestores de pessoas, gestores de talento, nunca mais vai ser igual? Quem é que quer começar? Vamos começar pela Irene outra vez, certo? Vai, Irene, segunda ronda. Bem, eu acho que nós vamos repetir-nos várias vezes, porque deve ter acontecido com todos quase a mesma mudança. E falou-se muito em tomar decisões rápidas, isto vai continuar. Nós estamos quase a sair de uma hibernação forçada, país, contexto, organizações, em que há um fator fundamental, são as lideranças. As lideranças de hoje têm que acompanhar esta mudança. As lideranças de hoje têm que desenvolver cada vez mais alguns daqueles que são os traits que antigamente não eram tão válidos e hoje são. E o principal que eu acho é a empatia. E isto vai ser um dos maiores desafios e provavelmente fará parte daquilo que é uma entrevista para o futuro CEO, para o futuro diretor de capital humano. A empatia. E quando eu digo a empatia, eu falo muito naquilo que é nós de facto podemos viver as situações das nossas pessoas, mas ao mesmo tempo pomos no lugar delas para podermos resolver. E o que é que vai acontecer? Irene, desculpa interromper. Eu acho que isso era algo que já devia ser necessário no passado, não é? Mas nem sempre foi assim. Era algo que já devia ser no passado e já devia ser em todos os aspectos. Falámos de contextos culturais. Angola, a África, nós temos lideranças muito hierárquicas e que provavelmente a proximidade não é exibir vulnerabilidades. A empatia é de facto quando o líder se desce para a tua frente. E isto é um fator que há poucos, mas há, que hoje o fazem.
O que é que isso vai acontecer? Se eu naturalmente não tenho esta empatia, hoje mais do que nunca eu vou precisar de trabalhar com um diretor de capital humano ou um assessor que eu tenha para me ajudar a gerir esta situação. Portanto, isto não tem voltar para trás. Os líderes do sucesso vão ser aqueles que vão comunicar, são aqueles que vão ter esta empatia. A segunda parte é exatamente o setup das nossas organizações. O Fernando disse, e disse bem, e acho que estamos todos para lá, a revolução digital. A proximidade que nós queremos criar é uma proximidade como esta. Estamos em diferentes partes do mundo, dentro de um computador, a conversarmos, a falarmos, a partilharmos. Isto não vai ser diferente, portanto, num clique nós vamos conseguir reunir com Portugal, reunir com Espanha, reunir com o Brasil, mas ao mesmo tempo nós vamos gerir equipas que provavelmente não vão estar focadas no centro. E eu vou usar aqui uma expressão que um dos líderes com quem eu falei disse: será que vamos precisar de ter as pessoas presentes no centro do culto? Eu gostei da palavra culto, porque de facto as organizações tornam-se, quando nós temos paixão, de algo que nós vamos adorar, que vai ser divino. E então é perguntar, há necessidade, temos todos a vontade de estar no centro do culto, ou nós podemos receber e ter esta paixão quase que espalhada. Portanto, isto também vai ser uma mudança. O setup a nível do que vai ser o nosso escritório, com aquela grande mesa de salas de conferência, provavelmente vai se transformar numa mesa, numa luz e num computador. Isto é outra coisa que eu acho. A outra coisa que vai ser... Um mundo híbrido. Um mundo híbrido, um mundo com responsabilidade e consciência, e acima de tudo a diferenciação já não vai ser quem me paga mais. A diferenciação vai ser quem cuida de mim melhor. Então, com quem me valoriza mais. Portanto, nós vamos começar a criar onde é que eu vou e vou ser valorizada, cuidada e provavelmente com um ambiente de segurança, o que é totalmente diferente, provavelmente, de modelos antigos. Portanto, eu acho que estas três premissas começam a olhar para um mundo que é quase global. O que vai acontecer em África, na América Latina, na América do Sul, na Europa, o desejo é o mesmo, porque somos humanos e temos as mesmas vontades intrínsecas de sermos valorizados, reconhecidos e, ao mesmo tempo, provavelmente sermos convidados para estar em lugares que tenhamos paixão, que nos possamos estar a fazer o culto. Eu acho que é algo que veio para ficar. Muito bem. Irene, fantástico. Adorei essa tua expressão. De facto, é interessante como estamos no mundo todo, não é? Temos aqui muitas geografias e estamos completamente ligados com essas mesmas mudanças que ficam para sempre, diríamos assim, não é? Luís, e nós? O que é que nunca mais vai ser igual na nossa vida, aqui em Portugal e no mundo, da gestão de pessoas? Conta-nos lá, para o bem ou para o mal, não é? Exato. Eu vou pegar aqui nas últimas palavras da Irene, eu gostei imenso aqui do contributo, que tem precisamente a ver com esta ideia de globalidade e de experiência, que foi também um termo que a professora Generosa referiu aqui na abertura. Eu acho que se eu puder dizer numa palavra o que é que mudou, eu acho que é a percepção de limites. Ou seja, eu acho que nós batemos e percebemos que os limites, na maior parte das vezes, são psicológicos e somos nós que os impomos a nós próprios. Eles verdadeiramente não existem. E acho que o principal limite, dando aqui, vá lá, o meu contributo e procurando complementar as mensagens dos meus colegas, tem a ver precisamente com a vivência global das pessoas. No grupo, nós tínhamos 41 mil pessoas no arranque do Covid, em mais de 25 países espalhados por todo o mundo, mais de 200 empresas. E um dos grandes desafios que tínhamos, e ainda temos hoje, do ponto de vista da gestão de um negócio que é eminentemente global, resultava da enorme dispersão que nós tínhamos do ponto de vista operacional. O Covid veio a simplificar e a tornar normal algo que nós, por preconceito, não o fazíamos. Eu dou o exemplo. Eu estou na área corporativa desde 2017. Ainda não tive o privilégio de visitar todas as operações do grupo. E achava que tinha que o fazer para estar em proximidade com as pessoas. Afinal, não precisas, não é? Não preciso. O Covid veio trazer essa normalidade. Nós ligámos, conectámos com uma série de pessoas a partir de novas formas de colaboração e de trabalho.
Eu dou dois exemplos muito concretos, duas iniciativas que eu não imaginava possíveis antes do Covid, ou pelo menos tão depressa. Uma delas foi precisamente porque falávamos também de formatos híbridos, um programa híbrido que fizemos em parceria com a McKinsey, que juntou os principais responsáveis de topo e que em 2020 vamos impactar cerca de 4.000 pessoas no grupo inteiro com uma aprendizagem que está baseada em formatos híbridos, quer de reuniões virtuais em tempo real e de formações de aprendizagem digitais. Tudo isto desenrolou-se durante este período e criou uma grande aproximação entre todos os colegas. O outro era esta ideia de experiência, que era como é que nós conseguíamos conferir, esse era um dos grandes dilemas que eu tinha do ponto de vista de gestão, era como é que nós criávamos uma experiência que fosse global e que fosse vivida por pessoas em Angola, no Malawi, no Brasil, na Costa do Marfim, no Peru, na Polónia, na Irlanda, em simultaneidade. Nós este ano, ou melhor, ainda no fecho do ano passado, encetámos um programa que foi abrir a possibilidade das pessoas participarem no MBA digital, ok? Através do qual demos a possibilidade de, em tempo real, termos pessoas a se candidatarem de toda a parte do mundo e a frequentarem em simultâneo um programa de natureza transversal. E, portanto, isto é também a ideia do limite esbatido. Muito bem, isso é algo que não vai voltar atrás. O facto de termos a Rita Moreira da Cruz connosco neste momento em imagem quer dizer que tem uma perguntinha para nos fazer. Mas eu não queria perder a oportunidade, Rita, só mesmo... Fernando, consegues responder assim rapidamente a esta pergunta que eu gostava mesmo de ter a tua opinião? O que é que nunca mais vai ser igual? O que é que vai mudar para sempre na gestão das pessoas? Na tua perspectiva, assim, telegraficamente. Eu acredito que a relação de confiança entre o gestor e a sua equipe. A gente evoluiu daquele modelo de comando e controle, onde era necessário enxergar a equipe para um modelo de uma relação de confiança, porque não se vê, você não está fisicamente com seus liderados o dia inteiro, e o que importa é a entrega no final do dia, a qualidade da entrega no prazo. Enfim, eu acho que isso veio para mudar e veio para ficar. Exatamente. Muito bem, obrigado, Fernando, e obrigado pela tua resposta tão sintética. Rita, o que é que este público maravilhoso do mundo todo que nos está a ouvir quer saber? Imensas perguntas. Eu não tenho uma perguntinha, tenho aqui imensas perguntas. Portanto, eu acho que vocês têm aqui um desafio em mãos. Vamos ter que ser muito já sintéticos. uma pergunta muito sintética. Uma pergunta para o Fernando. Há formas de proteger o pessoal de campo, até numa empresa como a Telefónica. Obviamente estamos aqui a falar das medidas mais normais, que nós mais conhecemos, mas há aqui alguma estratégia especial para proteger as pessoas, calhar física e emocionalmente, das pessoas que realmente não podem fazer teletrabalho e que estão em campo? Foram as medidas indicadas pela Organização Mundial da Saúde: máscara, luvas, álcool gel, e muita comunicação e muita empatia para ouvir os receios, os medos, as preocupações, e muito reconhecimento, porque eu me lembro bem do nosso presidente gravando vídeos e enaltecendo a atuação do público de campo, dizendo que nós estávamos funcionando muito em função deles, porque eles é que estavam garantindo o funcionamento remoto do Brasil inteiro, garantindo a internet para secretarias de saúde, para hospitais, etc. Então, foi seguir à risca as orientações da Organização Mundial da Saúde e ouvi-los e comunicar com muita transparência. E dizer às pessoas que eles sim são os nossos heróis, não é? Os nossos grandes heróis. Rita, segunda pergunta. O que é que o nosso público quer saber? Sim, queria agradecer ao António Nogueira, que foi quem nos fez aquela pergunta. Outra pergunta, gostaria de saber, na vossa opinião, como é que as dinâmicas team building podem contribuir para a coesão e motivação das equipas em teletrabalho? Teresa Penedos, aqui, que dinâmicas é que podemos fazer aqui para os team buildings, para manter esta coesão? Quem quer responder? Eu acho que essa pergunta, o especialista é aqui o nosso amigo Luís. Team buildings é mesmo a cara dele. Força, Luís. O que tens a dizer sobre isto? Nós temos experimentado aqui vários formatos, muitos deles passam por fazermos sessões com muitas pessoas, em que na prática dividimos as pessoas em breakout rooms, criamos dinâmicas de partilha, de roleplays, de exercícios que têm que desenvolver para se apropriarem, digamos, dos temas e para irem gerando aqui sentido de comunidade. E, portanto, isso é algo que nós temos vindo a fazer como forma de substituir, pelo menos transitoriamente, a impossibilidade de termos as pessoas de forma física
e com um resultado bastante satisfatório por parte das pessoas. Muito bem. Rita, escolhe uma pergunta linda para a Irene, que está ali cheia de pena que ainda não respondeu. Não, eu ia partilhar alguma coisa sobre o team building, mas pronto, deixo para a próxima. Faça outra pergunta, Rita. Mas partilha, Irene, Esta é uma partilha pergunta... rapidamente. Não, o que eu estava a dizer é que mais do que o team building, muitas das vezes nós vemos oportunidades de modelos que nós eliminamos. Eu vou dar um exemplo muito básico. Nós tínhamos o hábito de fazer a celebração do aniversário do mês. E aquilo era um bolo e as pessoas estavam todas juntas. E de repente, com o medo da pandemia, parou-se. Há tempos, e por ideia de uma das colaboradoras, ela disse, mas nós podemos continuar a fazer no open space, mantendo a distância, e não precisamos superar a vela para não se tirar a máscara. E isto acaba por ser uma forma de estarmos juntos num momento completamente estressante. O bolo está ali, as medidas estão a ser seguidas, o álcool gel, a máscara, e cantamos os parabéns dentro da máscara. É ótimo, é maravilhoso. E é um team building, efetivamente. Completamente, Rita. Completamente. E eu não resisto a fazer um comentário aqui à Irene. O último exemplo que vi foi a empresa enviar uma refeição para os colaboradores e abrirem a câmara todos à hora do almoço e fazerem ali um almoço com a câmara. Isto agora é o mundo da criatividade. É um mundo. Escolhe mais uma pergunta, Rita, para depois fazer... Acreditam que sim, depois faz mais outras. Não? Acreditam que as organizações que não se adaptarem ao trabalho híbrido, teletrabalho, vão perder capacidade de atrair talento? Fernando, tu és Irene. homem do talento. Eu acho que Irene, desculpa. Os dois. Primeiro Fernando. Desculpa. Eu vou passar para o Fernando, mas eu vou dizer, vão perder a capacidade de subsistir, mais do que perder talento. Eu vou passar ao Fernando para falar. Eu concordo com a Irene. Eu concordo com a Irene. Como diretor de talentos, eu faço inúmeras entrevistas ao longo do mês e eu tenho percebido, principalmente com jovens talentos, que sempre trazem a pergunta: quantos dias de trabalho remoto a tua empresa me oferece? E já há aqui, então, uma reflexão do talento em relação a, opa, essa aqui me oferece 3, 4, 5, é para essa aqui que eu quero ir. Então tem a escolha. Hoje em dia, Pedro, quem está escolhendo é o próprio candidato. O candidato escolhe a empresa. A gente passou daquela fase de que a empresa tem um rol ali de candidatos para escolher. Então, eu concordo com a Irene. A empresa não vai existir. Muito bem. Olha, eu não resisto a fazer uma pergunta que tem tudo a ver com o que disseste agora e também com aquilo que a Generosa disse há bocadinho, que no futuro o epicentro, gostei da expressão epicentro, era as pessoas e as suas experiências. E isto remete para uma coisa que eu agora tenho escrito umas coisas sobre isso, que é uma nova centralidade da pessoa dentro das organizações. O novo papel, que graças à pandemia, enfim, é daquelas coisas que já não vai mudar, as pessoas passaram a ter um novo papel e tudo em torno da pessoa, das suas experiências dentro das organizações. Mas o que eu queria ouvir rapidamente de vocês é se é só as pessoas que têm um novo papel. Então, e o gestor de pessoas? E a gestão de pessoas que vocês fazem? Têm um novo papel? Um papel mais importante? Um papel menos importante? Afinal, qual é o vosso papel e como é que vai ser no futuro? Vou começar agora pelo Fernando. Força, Fernando. Ô Pedro, eu acredito que a pandemia trouxe a reflexão de o quão é importante exercer o papel de gestão. Esse papel sempre existiu e sempre teve que ser feito. Acontece que, em função da nossa forma de atuar, de outros desafios ou de outros contextos, esse papel foi minimizado. A pandemia trouxe aí, ou explicitou a importância da proximidade, da empatia. Olha só, a gente aqui teve que mudar 6.000 colaboradores do call center de um escritório para suas casas. A gente tinha clientes ligando para esses operadores do call center, escutando bebês chorando, cachorros latindo, e sabe o que os clientes faziam? Os clientes elogiavam, iam para as redes sociais e diziam: que bom que a Vivo está botando os colaboradores para trabalhar em casa, e eu não me importo com o teu bebê chorando, eu não importo com o teu cachorro latindo. Ou seja, olha a importância de se praticar empatia. Os gestores foram tocados com essa situação. Então, acho que é o papel realmente de gestão de pessoas. E a empatia, como a Irene comentou há algum tempinho aí atrás,
é super importante, veio para ficar e eu acho que não vai mudar. Luís, o teu papel enquanto gestor de pessoas ganhou protagonismo, perdeu protagonismo, está igual, está no mesmo sítio? Conta-nos tudo. Eu acho que aumentou essencialmente a exposição, Pedro, ou seja, a importância não acho que tenha sido diferente. Aumentámos o nível de exposição e ficou mais óbvio, digamos, aquilo que é a criticidade do papel do gestor de pessoas no negócio. Não há negócio, não há continuidade do negócio sem pessoas, e se isso já era um clichê, eu acho que neste momento, digamos, com a aprovação do Covid, isso ficou absolutamente notório e portanto, tudo passou a ter que ser reinventado para poder continuar a ser o mesmo, não é? E nessa equação, o tema, digamos, da gestão de pessoas estava sempre lá. E, portanto, aquilo que eu senti foi que, claramente, nós fomos colocados nas luzes da ribalta para ajudar, digamos, o negócio a encontrar as soluções para garantirem a continuidade da operação. E nisso há, de facto, esta centralidade que já falámos, que é esta ideia de duty of care, que também a Irene e o Fernando já mencionaram aqui muito, ou seja, em que, na realidade, o cuidado com as pessoas, o genuíno cuidado com as pessoas, com a sua segurança, com as suas famílias, a capacidade de preparar a organização, o readiness organizacional que nós conseguimos ajudar a criar para que, de facto, haja continuidade do negócio, passaram a ser temas absolutamente centrais do gestor de pessoas. Irene, muito rapidamente, tu hoje és melhor ou pior gestora de pessoas? Conta-nos lá, muito rapidamente, porque ainda vamos chamar a Rita, que ela tem mais umas perguntas para fazer pelo menos mais uma. Força. Eu espero ser cada vez melhor como ser humano primeiro, depois como gestora de pessoas, mas acho que acima de tudo estamos mais vulneráveis, não porque estamos expostos, mas porque sentimos mais e queremos sentir mais. Mas acho que o papel fundamental que nós hoje temos é quase de conselheiro e de abraçar o negócio. E isto torna-nos, de certa forma, que estejamos para o bem e para o mal expostos àquele fogo como a água de vez em quando. Portanto, acredito que vai ser um momento para nós que não vai acabar hoje, mas que nos vai tornar, de facto, aquelas pessoas odiadas por uns e amadas por outros. Muito bem. Rita, queres aparecer? Já apareceu. Isto está mesmo como por magia. Temos a Rita novamente com a penúltima pergunta. Escolha a penúltima. Eu queria dar também a oportunidade à professora Generosa. Eu não sei se a professora Generosa tem algum comentário, alguma questão para colocar este painel. Professora Generosa, então, está-nos a ouvir? Generosa... Eu estou a ouvir, claro que sim. Estou aqui perfeitamente embebecida com aquilo que estava a dizer, porque nós estamos todos de acordo. Eu vou dar a oportunidade à assistência para fazer a pergunta ao painel. Muito bem. Então Generosa, dás-nos uma boa nota, já percebi. Vamos ter nota elevada. Bom, estou brincando. Ela é professora. Obrigado. Terminaria com esta, então. Qual foi a decisão mais difícil que tomaram durante a pandemia? Uau! Gosto desta. Vá, quem quer começar? Qual foi a decisão Temos mais 2 minutos difícil? para terminar. Temos ter assim uma questão para terminar mesmo, breve. Senão, eu acho que o Fernando está ali com o ar de quem quer responder. Por acaso não estava. Mas, Fernando, queres começar? Qual foi a decisão mais difícil? Ou uma das mais difíceis? Sim. Foram muitas decisões, assim. Agora, a gente conseguiu também, Pedro, criar um comitê de crise com vice-presidentes que se respeitavam e se comunicavam bastante. Então, como eu te disse no começo, a gente assinou um documento para não demitir colaboradores. Então, eu diria que das decisões... Exatamente. Então, eu diria que das decisões assim que a gente teve que tomar, e foram sempre decisões em prol à saúde dos colaboradores, à segurança dos colaboradores, e a gente já estava mais bem preparado, assim, de ponto de vista de cultura, de sistemas, de processos. Então, eu tô tentando aqui imaginar qual foi a decisão difícil que a gente tenha tomado, assim, mas... Ótimo. Ainda bem que não houve uma difícil. Fernando, é bom sinal, todas as decisões foram fáceis. Luís, ou foram mais fáceis? Alguma decisão difícil que queiras partilhar? Para mim, todas foram difíceis, Pedro. Eu estava a pensar precisamente quando o Fernando começou a falar. Uma muito difícil foi precisamente a avaliação que fizemos de uma possibilidade de fazermos layoff ou não fazermos layoff. E claramente pesou, digamos, na filosofia da empresa,
o não enverdarmos pelo caminho do layoff. Portanto, isso foi, digamos, algo bastante complexo do ponto de vista do processo decisional. Felizmente que não avançámos nesse sentido, isso é claramente uma das marcas que acho que conseguimos deixar. A outra que eu vou classificar como difícil pelo grau de operacionalidade foi, nós em julho, até atendendo à enorme comunidade de expatriados que temos, nós temos cerca de 1.400 pessoas espalhadas pelo mundo inteiro em missão internacional, quando ainda não se avizinhava como é que ia ser, e aqui um tema que toca particularmente o Pedro Ramos, porque os espaços aéreos estavam ainda muito fechados, etc., tomámos uma decisão de balancear entre, lá está, a possibilidade das pessoas regressarem a casa para gozarem as merecidas férias e o repouso. Isso levou-nos a tomar uma decisão que foi criar uma verdadeira central de testes a nível das equipas centrais da RH, que fizeram com que, num espaço muito curto de tempo, nós desencadeássemos milhares de testes à nossa comunidade de pessoas que viajavam, antes mesmo de ser obrigatório testar as pessoas antes das viagens. E essa foi uma decisão fácil, mas difícil de executar. Difícil. Muito bem. E estamos mesmo na hora de terminar. Rita, eu não tenho decisões difíceis para partilhar, mas tenho uma certeza e uma dúvida. A certeza é que eu quero voltar à conversa convosco para continuarmos esta conversa e muitas outras, porque foi incrível esta experiência desta tarde. E a dúvida é que eu não sei quando é que eu vou cortar este cabelo que está enorme, porque está tudo fechado. Ou seja, a minha dúvida é quando é que abrem os cabeleireiros aqui em Portugal. O primeiro a saber, informe. E foi um gosto. Rita, devolve-te para as despedidas finais e voltaremos dentro de dias com mais novidades aqui nos eventos da DCH Portugal. Obrigado a todos. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Resta-me então esta decisão difícil de terminar esta excelente conversa. Aproveito para responder à última pergunta de um dos nossos participantes, que foi se este encontro está a ser gravado. Está assim. A seguir vamos ter a oportunidade de o ver através do nosso canal DCH. Portanto, despeço-me assim e até breve. E um resto de um bom dia. Obrigada a todos.